Participantes da Rede dos Estados Unidos para a Democracia no Brasil querem CPI da Amazônia no Congresso norte-americano. Vamos entender melhor do que se trata tudo isso, essas mobilizações entre Brasil e Estados Unidos, com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Bom dia, professor. Como vai? Vou bem, Maria Tereza, dentro do possível bem. Bom dia a quem nos acompanha. Bom, professor, vamos voltar um pouco, né, para a gente entender essa mobilização de agora. O que aconteceu? A semana passada, ou há 10 dias, já nem lembro mais, Joe Biden, o recém-impossado presidente dos Estados Unidos, recebeu um dossiê, um documento formulado pela comunidade acadêmica, por movimentos, enfim, indicando problemas da relação entre Brasil e Estados Unidos enquanto Jair Bolsonaro continuar na presidência. Vamos lembrar que Bolsonaro era super BFF, como eu costumo dizer, né, super amigo de Donald Trump, né, que passa agora, por sinal, pelo processo de impeachment, aprovado a constitucionalidade do processo de impeachment, de julgamento de crimes de responsabilidade, quando ele ainda era presidente. Bom, vamos lá. Feita essa explicação, o que seria, está sendo pleiteada então essa CPI da Amazônia no Congresso norte-americano, diga-se, que vai discutir, entre outras coisas, a questão do que pode ser feito nos Estados Unidos para tentar barrar os crimes ambientais que acontecem no Brasil. É sobre isso o que mais essa CPI enseja e essa mobilização toda via esse documento e dos cientistas acadêmicos aqui no Brasil, professor? É exatamente disso que se propõe, Maria Tereza, né? O James Green, que é um historiador importante, que trabalha com os temas do Brasil, está coordenando esse trabalho lá. E a ideia é levar uma CPI nos Estados Unidos da América, no Congresso deles lá, para que possam ser levantadas as ações que envolvem desmatamento no Brasil, a partir, por exemplo, de compras de madeira ilegal, importação de soja, no caso deles, né? Enfim, eles querem levantar os tipos de atividades que eles desenvolvem lá e que, de algum modo, estariam aí contribuindo para o desmatamento no Brasil, né? Então, isso pode ter, de fato, se essa CPI for instalada e ela chegar a bom termo em breve, né, repercussões, por exemplo, na pauta de exportação do Brasil, afetando, sim, né, as relações de exportação que o Brasil tem para os Estados Unidos da América, por exemplo, envolvendo aí fundamentalmente 3 eixos, né? Uhum. A questão do desmatamento ilegal para madeira, você tem a produção de soja e tem também a proteína animal, né, por meio da exportação de carne, essa em menor escala, mas também certamente será afetada. E aí, o que nós podemos imaginar também, Maria Tereza, é o quanto esse tipo de reação pode gerar uma cadeia, né, de reações, levando, por exemplo, a União Europeia a tomar ações similares, né, o que pode ampliar ainda mais a pressão externa para que nós tomemos medidas de controle do desmatamento no Brasil. Queria saber, bom, o James Green, como você bem mencionou, deu uma entrevista que foi divulgada, acho que nesta terça, salvo engano, ou alguns dias. O Poder 360, inclusive, acabou replicando, né, a entrevista do James Green, que ele fala sobre a relação Estados Unidos e Brasil. Ele remonta a essa relação na época da ditadura, que havia uma preocupação de um observatório e de ficar atento, né, de observar a questão das violações de direitos humanos. E que agora, com Jair Bolsonaro no poder, essa pauta passa a ser apenas ambiental. Não que o meio ambiente não tenha a ver com direitos humanos, tá? Mas que, de certa forma, ocupa essa relação exterior entre Brasil e Estados Unidos com a pauta ambiental. Seria, de fato, uma tendência justamente pelo governo Jair Bolsonaro, e o quanto essa gestão federal é responsável por essa mudança de pauta, por assim dizer? São 2 coisas importantes, Maria Tereza. Primeiro, né, de fato uma pressão para que ocorra uma mudança nas diretrizes socioambientais atualmente coordenadas aí pelo Bolsonaro e pelo não ministro, né, Ricardo Salles. Isso me parece evidente, né? Uhum. Agora, nessa própria entrevista que você comentou, o James Green ele aborda também
a questão das terras indígenas, né? Então, nós temos também uma pauta vinculada a direitos humanos associada às questões ambientais, é que nós chamamos de socioambientalismo. E ele, corretamente, apresenta também essa demanda, que é justamente evitar que os povos originários sofram pressão sobre suas terras indígenas, né? Quando a gente assiste, por exemplo, o governador de Roraima liberando o garimpo, né, com mercúrio, a gente pode imaginar também uma ameaça, né, a esses povos originários, né? Outra questão também muito importante, ele chega a citar também o acordo que o Brasil fez com os Estados Unidos da América envolvendo a base de Alcântara, né? Lembrando que, lamentavelmente, esse acordo está expulsando parte das comunidades quilombolas que vivem em Alcântara, inclusive. Então, ele pede também uma revisão. Enfim, ele tem lá uma série de argumentos muito sólidos, né, que são evidentes, né, são concretamente acordos comerciais de diversas ordens, que podem ser revistos, no caso dos Estados Unidos da América, para fazer com que, em revisão, se desfaça esses acordos que o Brasil construiu nessa parceria Trump e Bolsonaro. Me parece que pode ser uma estratégia interessante, e aí temos que ver até que ponto o Biden vai ter capacidade política, né, de absorver esse tipo de demanda. Eu já fiz uma fala aqui sobre a relação do Biden com o próprio Bolsonaro, né? Os Estados Unidos da América tem uma política absolutamente pragmática. Como para eles o superávit é bastante elevado, o limite vai ser justamente uma eventual restrição de exportação de produtos estadunidenses para o Brasil. Mas se eles reduzirem a importação de nossos produtos, eu acredito que eles não vão ficar muito incomodados, não. Até porque você tem outros mercados que podem vir a oferecer determinados produtos. No caso de madeira, você tem aí países africanos, Indonésia, enfim. No caso da soja, aí é um pouco mais complexo, mas você pode ter um crescimento da Argentina, por exemplo, oferecendo mais produto a eles. Então, tudo isso está sendo, eu imagino nessa altura, né, sendo avaliado pela equipe do Biden para ver até que ponto ele incorpora essa sugestão e qual o limite, né, de negociação política, como isso vai avançar no Congresso estadunidense. Mas me parece uma pressão importante que esperamos, né, de alguma maneira, repercuta positivamente. É sempre muito ruim, né, depender de pressão externa para fazer as coisas direito em casa, né? Isso é realmente lamentável, a gente fica muito triste. Eu, como jovem político, né, que acredito em princípios como soberania, né, fico realmente muito incomodado, mas não há outra alternativa às vezes, né? Nós precisamos, às vezes, desse tipo de ação e, infelizmente, o governo está construindo essa alternativa a si próprio, lamentavelmente, eu diria. Inclusive, bom, era a minha última pergunta, mas acho que você já contemplou, professor, justamente isso, né? A gente está vendo o quê? Uma inépcia proposital, diga-se, do governo com relação às questões ambientais, né? Ou até ações políticas criminosas, como você mesmo mencionou, do não-ministro Ricardo Salles, mas é muito complicado mesmo, os Estados Unidos legislando de alguma forma, interferindo diretamente na nossa política interna, né, professor? É algo que ninguém deseja, né, Maria Tereza? Ninguém deseja esse tipo de situação, mas o governo insiste, ele está usando uma expressão que o Lula usa muito, né? Está entrando numa sinuca de bico, né? De tal ordem que ele está isolado, né? Quando você tinha o Trump como parceiro, era um tipo de reação, né? Mas agora não, o Bolsonaro está realmente isolado, o Brasil se tornou um pária nas questões ambientais. Eu estou acabando de escrever um capítulo de um livro que uma colega do departamento está organizando, professora Rita Cruz e Ana Fani Carlos, justamente comentando, fazendo um balanço, né, desses 2 anos de governo nas questões ambientais. E é estarrecedor tudo o que está ocorrendo. É uma série de decretos, né, que tem paulatinamente afetado aí a conservação ambiental, também afetando a gestão dos recursos hídricos, que está afetando o Ministério do Meio Ambiente, o CONAMA, enfim, a lista é grande. Eu nem consegui tratar de todos os temas, porque não dá, é muita coisa, né? E como tinha um limite de páginas, eu tive que escolher 3 itens para discutir com mais profundidade, e é estarrecedor, né? Então, quando a gente analisa esse tipo de situação, e considerando o papel que o Brasil tem como provedor de serviços ecossistêmicos e ambientais para o planeta, esse tipo de pressão, infelizmente, deve aumentar, né? E um dos eixos que eu discuto é justamente a pressão dos grandes líderes, né? De líderes políticos, eu diria, como o Joe Biden, o próprio presidente Emmanuel Macron da França, a União Europeia pressionando, dizendo que não vai ratificar o acordo com o Mercosul, que, diga-se de passagem, é um péssimo acordo para o Brasil. Mas, enfim, nós temos aí já diversas fontes de pressão externa, sem falar nos investidores também, que têm dito aí claramente que não vão jogar dinheiro no Brasil enquanto a imagem deles puder ser associada a desmatamento. Então, a pressão é grande, sim, né? E, lamentavelmente, né, porque a sociedade brasileira, em que pese saírem pesquisas que apontam que 70% está preocupado com o meio ambiente,
parece que na hora de votar esquece dessas questões, né? E veja aí ainda, do meu ponto de vista, com muita surpresa, a popularidade que o presidente ainda dispõe. Acho que em torno de 30% é estarrecedor com tudo que está acontecendo, ele manter esse nível de popularidade, do meu ponto de vista. Com certeza, compartilho desse ponto de vista, o professor. Bom, obrigada a participação do professor Wagner Ribeiro, do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Posso fazer só um comentário sobre a situação do governador? Se brevemente. Brevíssimo. O governador Roraima liberou aí, né, a mineração com o garimpo. Ele está afrontando, inclusive, a Convenção de Minamata, né, do qual o Brasil é signatário. Então, é mais uma afronta internacional, né, que vai levar a uma posição difícil do país no cenário internacional. Só essa palhinha rápida, que eu sei que o tempo está estourando, mas eu não podia deixar de comentar esse item também, que é da ordem ambiental internacional, que é meu tema de investigação há muitos anos. Muito bom, a gente pode até discorrer mais sobre isso num outro momento. Obrigada, professor. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.